Repita comigo assim: eu defino como eu vou lidar com o meu passado. Meu irmão, olhe para mim. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Deus quer que eu e você sejamos a nossa versão melhorada de família. Aquilo que foi bom na nossa família, nós vamos reproduzir. Porque a nossa família teve muita coisa boa, mas teve coisa que não foi bom. Não foi bom pra gente. E a gente até considera top, mas não é top, meu irmão. Não é isso que Deus tem para você. O nosso Deus é um Deus de família, que gosta de festa, que gosta de beijo, que gosta de estar junto, que gosta de receber, que gosta de dar. E o tema desta manhã é construir ou destruir. Lembra do programa? Você decide. Se você quer construir ou se você quer destruir, sem a gente pensar muito, sem considerar muito, corrigindo, a gente não percebe que algumas atitudes nossas mais destroem do que constroem. E hoje eu quero chamar a sua atenção a respeito disso, porque o nosso amanhã e o nosso futuro está sendo construído ou destruído hoje. Vou repetir. O nosso amanhã está sendo construído ou destruído hoje. A Bíblia diz no livro de Jeremias 29:11: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de você, Deus dizendo, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Alguns de nós estamos sonhando com fins maravilhosos, mas a gente não parou para pensar que as nossas atitudes estão destruindo o final da nossa história. Aí tem um pensamento, uma mentalidade errada. Deus é soberano. O que tem que ser, será. Se é a vontade de Deus, vai acontecer. Não é bem assim. Não é bem assim. A Bíblia diz que Deus queria que quantos fossem salvos? Todos. Todos estão sendo salvos? Não. A Bíblia diz que Deus queria que Israel se arrependesse. Eles se arrependeram todos? Não. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus era que todos se arrependessem. Ouça aqui, Deus tem um desejo, um sonho e uma vontade de como será os últimos dias da nossa vida. Como serão os últimos dias? O que vai acontecer na nossa vida? Deus tem um sonho, preste atenção, porque isso é muito importante, irmãos. Deus tem sonhos em relação à nossa vida, e em relação à nossa família. E nós precisamos tomar cuidado, porque as nossas atitudes, já preguei sobre isso, estão definindo as nossas altitudes. As nossas atitudes estão construindo ou destruindo, Claudemir, aquilo que Deus queria. Deus queria um final de paz. Mas as nossas palavras, as nossas ações estão destruindo tudo aquilo que Deus sonhou e projetou. Quer ver uma frasezinha que parece absurda? Mas nós vamos construir ela durante a mensagem. Diga assim: eu preciso pensar naquilo que eu penso. Não parece louco? Diga para o seu irmão: pense no que você pensa. Porque o nosso pensamento tem uma raiz. Daqui a pouquinho nós vamos lidar com isso. Mas quantos são casados aqui? Quantos são casados aqui? Casados. Tem uns meia boca assim, casado. Tico-tico no fubá, levanta a mão também que Deus vai resolver esse tico-tico. Vamos lá. Quantos que estão casados e sonham com o dia da sua separação? Mantenha a mão lá em cima. Não, baixa a mão. Eu nunca, tem uns irmãos aí, né? Pastor, eu abaixei a mão, mas na verdade, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu espero em Deus que você não queira isso. Mas eu nunca fui fazer um casamento com pessoas
que estão casadas ou se casando, desejando se separar. Preste atenção no que eu estou falando, porque é importante. Mas para minha grande tristeza, muitos dos que eu já fiz o casamento, hoje estão separados. Quantos aqui, e nós vamos olhar, como que esse divórcio ocorreu? Não ocorreu. Ninguém separa do dia para a noite, irmãos. Ninguém separa assim, acabou. Não, aconteceram coisas. Ocorreram sementes que foram plantadas, que no devido tempo, toda atitude vai definir a altitude. As nossas ações estão construindo um casamento melhor ou estão destruindo aquilo que começou bem. Começou bonitinho. Ela queria, ele queria também. Sonhavam juntos. Porque não adianta. Diga assim, tudo que eu plantar. Tem coisa que eu vou plantar hoje e colher hoje. Mas tem coisa que eu vou plantar hoje, continuar plantando amanhã, e a fatura pode demorar, mas ela vai chegar. E eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Quantos aqui têm filhos que estão na escola? Quantos aqui têm filhos que estão estudando? Mantenha a mão levantada. Agora, abaixa a mão, fica com a mão levantada, aqueles que sonham que o filho no final do ano seja reprovado. Repetiu, vai fazer tudo de novo. Vai ter que fazer tudo de novo. Ninguém quer, né? Agora, tem filhos reprovados na escola? Tem. Em algumas agora não pode mais, né? Mas assim, tem um monte de filho indo mal na escola. Mas ninguém repete no último bimestre. As pessoas repetem e vão mal na escola, já começam a dar sinais lá atrás. Outra perguntinha: quantos pais querem que os seus filhos sejam envolvidos com drogas ou visitar o filho na casa de detenção? Quantos querem? Tem alguém aqui que quer o filho escravo da bebida, da maconha, escravo da cocaína, do crack? Tem alguém aqui que sonha em um dia visitar o filho na casa de detenção? Ninguém. Mas só que as detenções estão cheias de filhos, e agora vou apertar, de pais crentes. O pai é crente. Alguma coisa aconteceu ou não aconteceu que levou isso a acontecer, irmãos. Não foi por um acaso. Algumas atitudes que poderiam ter sido tomadas e não foram, ou atitudes que foram tomadas que não deveria ser tomada. Quer ver outra coisa? Quantos sonham em ter a síndrome de burnout? O que é, pastor? Vamos lá, coloquei aqui para facilitar. A síndrome de burnout. Nem todo mundo conhece, embora está na onda aí. Mas lá, curiosidade, a síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional psíquico caracterizado por exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de uma situação de trabalho desgastante, que exige muita competitividade ou responsabilidade. Aquele cara que se orgulha em dizer, nunca tirei férias, meu nome é trabalho, sobrenome hora extra. Você vai ver o que vai acontecer com você. Tem pastor com esta síndrome, irmãos. Na semana passada mencionei um pastor que ele se orgulhava em dizer um homem de Deus, santo. Eu conheço um pouco. Mas ele, há 23 anos sem tirar férias, como pastor, pregando e preparando e organizando conferência, o seu corpo não respeita seu título. E por isso Deus criou o homem no princípio de 7 dias. A cada 7 dias você precisa parar para descansar, para adorar a Deus com alegria, com leveza, ir para casa, comer uma pipoca. Tem gente que exagera, né, irmãos? Tem gente que fica descansando demais, né? Ainda pega o hino nacional, deitado eternamente. Não, irmão, não é tanto. Porque tudo que é em excesso, lembra lá do princípio do remédio e o veneno?
E a diferença do veneno e do remédio é o quê? Dosagem. Tem gente que descansa demais, aí virou veneno. Mas tem gente que não descansa. Ei, você precisa dar uma paradinha. E tem gente que sai para viajar, mas o trabalho não saiu dele. Ah não, mas eu fui viajar. Mas como que foi essa viagem? E eu preguei há 3 domingos atrás a respeito do poder da quietude. O paulista em especial, ele não consegue ficar ouvindo o silêncio. Eu mencionei que tem gente que está tomando banho e a televisão da sala está ligada. Está tomando banho e está lá, não está prestando atenção em nada, mas tem que ter o agito. A casa tem que estar com barulho, com som, movimentando, tá? O que está ouvindo? Não estou ouvindo nada. Não, eu estou lá, não consegue parar e aquietar e descansar. Então nós vamos tomar cuidado com isso. Quantos querem ser abandonados pela família quando você ficar velhinho, cocoroco, com cara de dinossauro de Jurassic Park? Nenhum filho visitar você. Não tenho tempo, pai, estou correndo, minha vida é corrida, você não sabe? Ô mãe, você precisa me entender, não dá. Mas por que isso acontece? Como foi construído lá atrás? Como foi construído lá atrás? Não construiu nada lá atrás de relacionamento com o filho. Ah, é o culto que me atrapalha. Não, filho, eu como pastor muitas vezes saio daqui para ir jogar bola com meus filhos no Parque do Carmo, para tomar sorvete, para comer uma pipoca, assistir um filminho, enrolado nesse friozinho, todo mundo enrolado debaixo lá do cobertor, curtindo relacionamento, comendo junto, tomando um sorvete junto. Aí não constrói isso, e aí lá na frente você vai ver o que você construiu. Você construiu uma destruição, porque você não construiu com a sua família valorizar, parar para ter contato com a família, de ter relacionamento, de ficar todo mundo. A casa da mãe e do pai está cheia, um está no quarto, o outro está na sala, o outro está deitado, não cabe todo mundo, mas deixa, mas está todo mundo lá. Por quê? Porque é o dia da família. Agora, como é que você constrói isso? Você constrói isso nessa idade de pititico. Ah, meus filhos me largaram. É mesmo? E como é que você esteve com eles quando eles precisavam ser acolhidos? Hoje é momento de você acolher. Nós vamos tomar cuidado. Quantos querem ser demitidos? Ninguém. Mas tem muita gente sendo demitida. E aí a volta na frase. Pense naquilo que você pensa. Por que você foi o escolhido e não um outro? Nós precisamos considerar e aprender a lidar com aquilo que está acontecendo. Não é para a gente enfiar uma faca no peito. Mas eu preciso olhar e falar: Senhor, o que é que eu preciso aprender com isso? Porque enquanto há vida, tudo pode mudar. Porque Ele está vivo e pode agir. Amém? Diga assim: eu quero ser a minha melhor versão para a glória de Deus. Amém? Quantos querem chegar depois dos cinquentinha? Cheio de dor aqui, dor lá. Ó céu, ó vida, ó... Não. Quem quer sofrer de dor? Ninguém. E quantos sofrem de dor? Um monte de gente. Pastor, não tem dinheiro para ir numa academia, para fazer prancha em casa. Você não precisa de academia. Que para evitar dor na lombar e nas costas, é fazer prancha, que em casa você dá uma esticadinha. Mas sabe o que ocorre? Nós estamos sempre correndo. E aí a gente não percebe que a ausência de algumas atitudes nossas estão destruindo o nosso corpo. Coisinha que dá para fazer numa cadeira. Não tem tempo de ir para uma academia, mas você tem uma cadeira na sua casa. Você tem um tapete na sua casa. Você não pode ir lá para ficar em cima de uma esteira, mas você tem um quarteirão na sua casa que dá para ficar dando volta. Pastor, o lugar aonde eu moro é perigoso. Lembro da época de educação física na escola. Estudava lá na escola 25 de janeiro, não tinha quadra. Aí o professor rebolava para dar aula para a gente. E ele falava lá: pique no lugar.
Não saía, porque a escola era pequena, então não tinha quadra para correr. Aí ele falava, pique no lugar. Vamos lá, continua, mais minutinho, mais 5 minutinhos. Mas o que ocorre? Nós somos bons para justificativa. Repita comigo, eu preciso tomar cuidado com as minhas decisões diárias. Diga assim, todo dia eu estou tomando decisões. Eu preciso tomar, irmãos, eu estou chamando a sua atenção que eu e você precisamos tomar cuidado com as nossas decisões, de como nós estamos lidando com o nosso dia, como nós estamos lidando com os nossos filhos, com o nosso casamento, com o nosso trabalho, com o nosso corpo. Eu estou todo dia tomando decisões. Agora existem decisões, eu até coloquei uma frase aí, de não tome decisões importantes em um momento de pressão emocional. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não tome decisões importantes em momentos de pressão emocional. A esposa que estava estourada, o marido que está estourado, ou o filho, ou o seu gerente que estava nervoso. Não tome decisões importantes na hora de uma pressão emocional. Porque existem decisões que não vão afetar só você, mas vai afetar seu casamento, seus filhos e seus pais. Você veio ouvir a voz de Deus? Diga assim, eu preciso tomar cuidado com as minhas decisões, porque as minhas decisões, além de afetar a minha vida, também afetam a minha família. Você entende isso, irmãos? Existem decisões que tomamos, irmãos, que podem alterar tudo. Isso é muito sério, muito sério. A soberania de Deus, coloquei aqui, né? Agora outra coisa aqui que eu mencionei ali. Agora, antes de começar agora a fatiar tudo isso, não vai dar tempo hoje, é que não dá para curar alguém que não reconhece que precisa de cura. Ninguém vai para o médico. Por que você veio para o médico? Não sei, eu vim. Mas você veio por quê? Não sei, eu vim, né? Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão fazendo o check-up. Por que você veio? Eu vim para fazer o check-up. Tem alguma coisa? Não, não tem nada. Mas eu quero dar uma olhada de forma preventiva para ver se tem alguma coisa. Maravilhoso. Por que isso é importante? Porque tem problemas que nós temos e a gente não sabe que está lá. Por isso a célula é algo tão poderoso. E entenda, irmãos, esse povo aí fica só arranjando, me julgando. Não, irmãos, é a forma como ele te vê, é a forma como elas te veem. Ouça e considere se é bom aquilo que ele está falando, absorve e procure mudar. Se não é, deixa quieto. Seu pai já viajou na maionese com você? Aproveitando que meu pai está aqui. Seu pai, sua mãe já viajaram de falaram coisa que você tinha que fazer ou não tinha que fazer e eles estavam viajando? Meu pai e minha mãe já fizeram isso. Mas o que eu fiz? Eu sabia que embora o entendimento deles estava errado, eles me amavam. Agora tem gente, irmãos, que não quer se sentir amado. Nem sempre aqueles que te amam vão acertar. Mas acorda, eles te amam. Eles te amam. Pode ter errado no momento que falou, pode ter errado na tonalidade de voz, mas o principal é entender o seguinte: se importa comigo? Eu sou importante? A motivação é correta? Para mim, irmãos, eu já tive gente que falou a coisa com a motivação errada, mas falou aquilo, Samuel, que eu precisava ouvir. A motivação era errada, era para me acusar. Mas quando falou, eu falei, nossa, até que pensando bem, até que ele tem razão. Eu preciso tomar cuidado com isso. A motivação é errada. Mas por isso que eu e você precisamos, repita comigo, eu preciso. Diga, eu preciso decidir ser curado e buscar a cura. Alguém, não sei se alguém aqui não precisa se manifestar, mas se alguém aqui já foi nessas reuniões de alcoólatras anônimos, o primeiro passo da cura, o primeiro passo do milagre, o primeiro passo de resolver a questão, é o cara levantar a mão e dizer o quê? Eu sou alcoólatra. Porque a maioria diz o quê? Não, quando eu quiser parar, eu paro. Mas não para.
Quando eu quiser, não. Enquanto a pessoa não declara, não, eu preciso de socorro, eu não consigo parar. Aí começou o milagre. Diga para quem está pertinho de você, decida ser curado. Agora, outro problema. Tem gente, irmãos, que não quer enxergar algumas áreas da sua vida que precisam mudar. Vou repetir. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Vamos, irmão, eu estou só na introdução. Preparando para o que virá lá na frente. Tem gente que não quer enxergar algumas áreas na vida que precisam mudar. Vou dar aqui alguns exemplos de pessoas, de situações, que a pessoa ouve, ela enxerga na vida de todo mundo, mas ela não consegue enxergar nela, ou na sua casa e na sua família. Quer ver uma coisa? Autismo. O pai tem um filho que tem um grau de autismo. Às vezes não é tão elevado. E por não ser tão elevado, teria tratamento. Mas não consegue. Sabe por quê? Porque 90% dos pais decidem não enxergar que o filho tem a dificuldade do autismo. Daria para ele ser tratado. Um diretor não vai ter a paciência de um pai e de uma mãe. Então, se a criança não for preparada, treinada e reconhecer, porque o homem forte é aquele que conhece as suas fraquezas. Agora, a criança cresceu achando que tudo estava bem e não estava. Ela tem uma limitação, que ela precisa de ajuda, ela precisa de orientações. Você está entendendo? Você que é pai e você que é mãe. Tem pai que fala assim: leve o seu filho para fazer uma avaliação. De jeito nenhum. Meu filho é perfeito. Minha filha é perfeita. Vá cuidar do seu, que do meu eu cuido. Tá vendo que o filho mente para todo mundo, mas o pai faz vista grossa e pequenos furtos, que não é por necessidade financeira, é porque ele tem prazer em tirar aquilo que não é dele. Então, irmãos, dá para a gente começar? Não dá hoje, né? Mas deixa eu só começar mostrando um pouquinho da raiz. Olha como a coisa começa muito lá atrás. Primeiro, como começa o seu dia? Só o primeiro, não tem um monte de pontos, mas eu vou só até onde der o horário. Como começa o seu dia? Para muita gente aqui, a primeira coisa que ela faz quando acorda é pegar o celular. Ouça aqui, você vai ouvir a voz de Deus? Se você não decidir que precisa mudar, não adianta, eu vou falar um monte de coisa, não vai mudar nada. Tem gente aqui, irmãos, o princípio da criação. E no primeiro dia disse Deus: haja luz. Ele abriu a boca para profetizar que tudo precisa começar com luz. Como começa o seu dia quando você abre os olhos? Tem gente que começa o dia, o celular está do ladinho. A primeira coisa que ele faz é pegar o celular e para ver notícia. Você é louco. Você está com todas as chances de destruir o seu dia. Tem gente que começa o dia: preciso me atualizar, saber o que ocorreu durante a madrugada. E a primeira coisa que faz, liga o rádio ou liga o jornal, e aí começa a ouvir aquelas notícias maravilhosas. Nesta madrugada foi estuprada, veio um motoqueiro e matou a mãe, matou o pai, e aí a filha esfaqueou a mãe, e aí você não percebe. Lembra a frase que eu falei? Pense no que você tem pensado. A gente pensa aquilo que a gente colocou aqui dentro. E a gente precisa tomar cuidado com o que é que nós estamos colocando aqui. Eu preciso sair de casa atualizado. Aí começa, ei, e a gente não pensa no que a gente está pensando.
A gente não percebe que as nossas atitudes, nas primeiras horas do dia, ao invés de construir o dia, Júnior, estão destruindo o restante do dia. Porque nós começamos, irmãos, a semente vai produzir de acordo com a semente. A semente de abacaxi vai gerar abacaxi. A semente de laranja vai produzir laranja. A semente de má notícia vai produzir más notícias. Como eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos. Eu coloquei um monte de texto aqui que não dá, mas olha aqui, ó. Eu coloquei atitudes que muitos tomam: abrir o celular e ver todas as mensagens que recebi. Preciso saber o que mandaram para mim. Ligar o rádio ou TV para ver tudo o que está ocorrendo. Ler o jornal para ficar atualizado de tudo. Olhar minha lista de tarefas do dia. Tudo aparentemente justificado, mas não é assim que tem que começar o nosso dia. Não é assim que tem que começar o nosso dia. As nossas primeiras sementes precisam ser sementes que nos aproximam ou nos distanciam de Deus. O quanto que essas notícias vão nos aproximar de Deus ou nos distanciar de Deus. Algumas rotinas parecem inofensivas, mas estão impedindo uma saúde emocional. Está impedindo a nossa saúde emocional. Orientações bíblicas. Gênesis 1 fala de no princípio, Deus. Vamos correr aqui em alguns textos aqui para acabar enquanto a banda sobe. Olha o Salmo 5:3. Pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã apresentarei a ti. Irmãos, repita comigo. Deus quer ouvir a minha voz logo de manhã. Mateus 6:33, conhecido de todos nós. Buscai em primeiras horas, primeiro momento, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Provérbios capítulo 8, verso 17. Olha lá o que Provérbios colocou. Esse vamos ler tudo juntos. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Na minha versão diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Tenta para a noite, viu, colocar os textos, viu, Bia? Para colocar, por isso que eu mando antes, e Ctrl+C, Ctrl+V, para ficar bem igualzinho. Provérbios 8:17, alguém tem outra versão igualzinha essa minha? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Jó capítulo 8, verso 5 diz: mas se tu de madrugadas buscas a Deus, e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Dicas práticas, só nesse ponto 1. Sugestão que eu tenho procurado aplicar na minha vida. Primeiro, coloca uma Bíblia do lado da sua cama. Antigamente era tão normal as Bíblias. Quantos pegaram a época do Salmo 91, que ficava em cima da cama, em cima do criado mudo, em cima da geladeira? A Bíblia de todo crente, se era crente, o Salmo 91 tinha que estar amarelo. É verdade, não é? Quantos pegaram essa época? Tinha que estar amarelo. Mas era a primeira coisa que a gente fazia. Pastor, eu não uso Bíblia no papel. Tá bom, deixa no celular, já separadinho. Para a primeira coisa, antes de ouvir o que o seu chefe pediu, o que sua esposa, que seu marido, que seu filho, antes de olhar para as suas tarefas, coloca um texto separado. Antes de ligar a televisão, coloque pelo menos uma música, que seja a palavra de Deus cantada. Prepara o terreno para encontrar as dificuldades e os turbilhões que vão vir durante o dia. Porque um dia que começou mal, irmãos, afeta uma semana má, Dani. Uma semana ruim afeta um mês ruim afeta um ano todo ruim.
Mas começou pela manhã, irmãos. Nós estamos começando o dia. Não, tem um monte de coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer. Ei. Aquietar. E saber que eu sou Deus. Abrir a boca antes de sair da cama. Senhor, obrigado. Este é o dia que o Senhor me fez. Não é para reclamar que não vai, que já acordei atrasado. Não. Eu preciso começar o meu dia, como nós lemos, falando coisas que alegram o coração de Deus. Senhor, obrigado por mais um dia. Seu filho, sua esposa, você não quer experimentar divórcio? Senhor, chega do lado dela. Minha moranguinha, Deus abençoe você. Põe a mão. Antes de sair de casa, põe a mão no filho. O Senhor te abençoe. Ah, meu filho saiu de casa, não quer ser abandonado pelo seu filho lá na frente? Saia de casa antes de sair, põe a mão. Senhor, obrigado pelo meu filho, que eu tanto amo. Elogie sua casa, elogie seu pai, elogie seus filhos, elogie sua esposa. Deixar uma música cristã, fazer uma oração de ações de graças, ouvir um pouco do silêncio. A gente já acorda atrasado. Eu estou em casa, separei no meu celular, peguei uma música, coloquei o relógio para tocar 5 minutinhos antes. Irmãos, entenda, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu venho para cá com coração de pai para ajudar você. Nós estamos destruindo as nossas emoções, destruindo a nossa mente. E não é demônio não, irmãos. As nossas atitudes estão destruindo o nosso dia. Tocou 5 minutos, apertei. Que uma grande parte aqui, coloca o relógio para despertar umas 3, 4 vezes antes do horário certo, não é verdade? Só mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos. Apertou, mas você já deixou meio que programado. Eu ainda não levantei, mas já acordei, não saí da cama. Mas eu deitado na minha cama, eu começo a ouvir. Ao que está sentado. Eu estou deitado na minha cama. Eu não saí da cama ainda. No trono. E ao Cordeiro. Canta não. Meu problema não é o que você faz aqui. O meu problema é o que você faz fora daqui. Ao que está sentado. Eu tenho dito isso, irmãos, o dia que eu subir aqui com coração de pregador, Deus vai me tirar daqui. Eu estou como pai sentado com seus filhos, que deseja que os filhos tenham um final de paz. Seja o louvor, que possa deitar e dizer no último momento da sua vida: corri a carreira, guardei a fé e vi a glória do Senhor na minha casa e na vida dos meus filhos. Eu estou deitado na cama ainda. Seja o domínio. Levantei, fui pro banho. Pelos séculos do século. Aumentei o volume porque agora eu estou tomando banho. Seja a honra. Estou tomando banho. Seja a glória. Seja o domínio. Pelos séculos do século. Irmãos, você veio ouvir a voz de Deus? Não tem demônio que pode segurar um homem e uma mulher que sai assim de casa. Não tem, irmãos, dificuldade. A esposa gritou, o cachorro mordeu, o marido surtou. Mas sabe o que ocorre, irmãos? Na minha casa não vale encantamento.
porque a plenitude da glória de Deus, aquilo que eu plantei, eu estou colhendo. A glória de Deus encheu o meu coração, encheu a minha mente. Eu estou pensando em um Deus poderoso, um Deus que eu olho, eu tenho as minhas crises, eu tenho as minhas dificuldades, mas a glória de Deus, quando eu acordei, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Vamos aplaudir ao Senhor.